16 de junho de 1944. Bem-vindos ao A Verdade Tem Pressa. Hoje iremos falar um pouco sobre uma das histórias mais trágicas e injustas dos Estados Unidos. George Steinem Jr., o menino de apenas 14 anos que foi executado injustamente. Na época dos acontecimentos, George vivia com sua família em Alcolo, no condado de Clarendon, na Carolina do Sul. Ele tinha apenas 14 anos e morava com os pais e 4 irmãos. O pai de George trabalhava numa serraria e a família vivia numa casa que foi fornecida pelo patrão dele. Lembrando que em 1944, nos Estados Unidos, ainda existia a separação racial entre pessoas negras e pessoas brancas. Em 23 de março de 1944, duas meninas andavam de bicicleta à procura de flores. Uma se chamava Beth, de 11 anos, e a outra Mary Emma, de 8 anos. Nesse mesmo dia 23 de março, George e sua irmã Catarina estavam brincando na frente de casa, quando as garotas passam na frente da casa deles e perguntam onde elas poderiam encontrar algumas espécies de plantas específicas. George e sua irmã respondem que não saberiam onde elas poderiam encontrar essas espécies de planta. Naquela mesma tarde, as meninas não retornaram para casa e um grupo de busca logo foi organizado para procurar por elas. Na manhã seguinte, os corpos das duas garotas são encontrados numa vala rasa que possuía muita água e lama. Elas possuíam ferimentos graves na cabeça. A casa mais próxima de onde havia acontecido os assassinatos era da família Steinem, onde estava George e seu irmão mais velho chamado Johnny, quando a polícia foi interrogá-los. A casa deles ser a mais próxima do assassinato foi a única evidência apresentada para levar os dois para a delegacia. Johnny logo foi solto, porém George foi preso algumas horas depois e foi interrogado por diversos policiais. Ele foi interrogado em uma sala trancada, sem testemunhas, apenas os policiais e sem um advogado. Após 1 hora sendo interrogado, George teria supostamente confessado o crime. De acordo com essa suposta confissão, o menino teria tentado abusar sexualmente de Beth, porém a sua amiga que estava junto, a Mary, o impediu, atrapalhando o seu plano. George então teria perdido a paciência e matou as duas com uma barra de ferro. Após a morte das garotas, ele teria jogado os corpos em um buraco lamacento. No dia seguinte, George foi acusado de assassinato em 1º grau e por causa disso seu pai foi demitido do emprego da serraria local e sua família teve que se mudar com medo das ameaças. O julgamento aconteceu no dia 24 de abril de 1944, no Tribunal do Condado de Clarendon. Após a seleção do júri, o julgamento começou por volta de 12:30 e terminou por volta de 5:30 do mesmo dia. Após 10 minutos de deliberação, o júri decidiu que George era culpado e o sentenciou à morte na cadeira elétrica. É falado que o advogado de George foi concedido pelo Estado e que ele não fez nada para defender o George. Ele não contra-argumentou as acusações, não apresentou testemunhas e muito menos recorreu à sentença. Na Carolina do Sul, todas as pessoas com a idade superior a 14 anos eram e ainda são consideradas como adultos de acordo com a lei. Então a decisão foi tomada porque George teria confessado o crime, porém ele nunca assinou nenhuma confissão. Então nós conseguimos ver uma criança de 14 anos totalmente desamparada pela justiça, filho de uma família pobre e que temia o preconceito da sociedade. Ele foi julgado pela sua cor. George foi vítima de racismo e não tinha nenhuma prova contundente contra ele, e mesmo assim ele foi condenado à morte na cadeira elétrica. Após a sentença ser anunciada, podemos imaginar o desespero dos pais dele. Então a família, as igrejas locais e uma instituição que era a favor dos direitos civis para os negros enviaram uma carta para o então atual governador dos Estados Unidos, chamado Olin D. Johnson. Eles então imploraram para que ele fizesse algo pelo George. Porém, a resposta do governador era que George era um assassino confesso e que deveria pagar pelo seu crime. No dia 16 de junho de 1944, George Steinem Jr. foi executado por volta das 7h30 da noite. Ele caminhou até a cadeira elétrica com uma bíblia debaixo do braço e, como foi dito, ele era um menino de 14 anos que pesava apenas 40 quilos e media 1,5 metro. Então ele teve que sentar num catálogo telefônico para ficar numa altura que não escorregasse da cadeira elétrica.
O equipamento que era colocado na cabeça era tão grande porque foi feito para as medidas de um adulto que, quando Jorge foi atingido pela primeira onda de eletricidade, a máscara que cobria o seu rosto escorregou de sua cabeça e foi falado que deu para ver as queimaduras de 3º grau no seu rosto e também na sua cabeça. Foi falado que foi necessário 3 descargas elétricas até ele ser considerado oficialmente morto, 4 minutos após o início do procedimento. Então a gente consegue ver uma criança que foi injustiçada e que foi morta pelo preconceito. Mais tarde foi constatado que a barra de ferro utilizada no crime pesava em torno de 10 quilos. Então um menino de apenas 40 quilos possivelmente não teria força para erguer esse peso e ainda golpear e matar 2 meninas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais que estavam na suposta confissão de Jorge apresentavam informações divergentes e admitiram que não encontraram qualquer evidência física que comprovasse a história deles. Também foi descoberto que Jorge tinha um álibi, pois no dia do crime foi confirmado por seus irmãos que ele não saiu de casa. Toda a investigação e o processo desse caso geravam muitas controvérsias, e mesmo após anos da execução de Jorge, o irmão e a irmã dele, já com 70 e 82 anos, travaram durante anos uma batalha judicial para limpar o nome de Jorge, mesmo após a sua morte. No dia 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois de sua execução, a justiça anulou a condenação de Jorge. Uma juíza tomou essa decisão após o pedido dos familiares dele, pois, segundo as palavras da juíza, abre aspas, o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944, fecha aspas. Infelizmente, a sentença foi anulada tarde demais, pois a vida de Jorge poderia ter sido poupada de uma grande injustiça. Então nós conseguimos ver que 2 famílias foram injustiçadas. A primeira das 2 meninas, que nunca tiveram um real assassino descoberto, e a segunda com a família de Jorge, uma criança que foi condenada por puro racismo e preconceito.